Beleza. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer à comissão organizadora do Congresso por ter me convidado para falar aqui com vocês. Meu nome é João Paulo Longo, eu sou professor associado da Universidade de Brasília, e eu vou discutir, o tema que eu escolhi para discutir aqui com vocês foi relacionados ao processo de inovação em nanotecnologia, e como que são construídos os ecossistemas de inovação em nanotecnologia. Então, o que motivou eu começar a estudar esse tema nos últimos anos foram várias motivações que me fizeram estudar sobre esse tema, né? Primeiramente, que a gente está inserido atualmente numa economia que é muito baseada em conhecimento, né? Então, os processos de ciência, tecnologia e inovação, eles são basicamente o drive de todas as sociedades modernas, e é através do desenvolvimento da ciência básica, da tecnologia e da inovação que os países conseguem distribuir bem-estar para as suas populações, né? E, obviamente, como a gente está inserido dentro da universidade, a gente automaticamente já faz parte dentro dessa economia do conhecimento, mas a gente tem uma dificuldade muito grande em acessar ou de transferir esse conhecimento das mais diversas formas para as sociedades, né? E aí a gente tem um dado que é muito relevante aqui no país, que como a nossa audiência aqui provavelmente é muito formada por estudantes e pesquisadores em formação, que são as taxas de desemprego que estão presentes no nosso país em pesquisadores com mestrado e doutorado em comparação com as demais regiões do mundo, né? Então, só a título de dados, né, no mundo, em torno de 2 a 5% dos PhDs estão desempregados, e aqui no Brasil a gente tem esse número de 25 a 35% dos nossos pesquisadores estão desempregados. Então, esse é um número muito preocupante do ponto de vista primeiro da empregabilidade dos nossos pesquisadores e depois do ponto de vista da nossa economia, que a produtividade média do nosso trabalhador ela cai significativamente quando ela não incorpora esses profissionais que seriam do mais alto grau de formação. Então, isso aí são as duas grandes motivações que me fizeram tentar entender como que a gente pode otimizar esse ecossistema de inovação e especialmente esse ecossistema de nanotecnologia, né? Então, com relação à economia do conhecimento, né, a gente tem esse conjunto de empresas que todos vocês conhecem, que basicamente foram a primeira geração das empresas consideradas Big Techs, né, que foram geradas no mundo, todas elas baseadas nas tecnologias de informação, né? Internet ou softwares, certo? E em termos de valuation, esse conjunto de empresas, né, que é chamado de FAANG, ele perfaz mais ou menos 22% da Bolsa Americana, e ele tem um valuation combinado de aproximadamente 8 trilhões de dólares. Então, essas 5 empresas, elas são basicamente, elas sozinhas elas têm um valuation maior do que o PIB brasileiro, muitas vezes maior o PIB brasileiro, né? Se a gente considerar a cotação do dólar hoje, elas têm uma cotação, um valuation muito maior do que o PIB brasileiro, demonstrando a importância do conhecimento frente à economia. Beleza. E aí, essa organização da economia do conhecimento, ela teve várias teorias, né, que foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo, né? Uma das teorias que é bastante difundida é a teoria da tripla hélice, onde a gente tem a tripla hélice seria composta por universidade, indústria e governos, e essas três, vamos dizer assim, esses três atores, eles atuariam de forma sinérgica, o governo dando fundos para as universidades e as indústrias captando a ciência e tecnologia desenvolvida pelas universidades, gerando inovação,
consequentemente aumentando a arrecadação e aí gerando todo um ciclo virtuoso aí para desenvolver esse processo, né? Depois essas teorias elas começaram a ser aprofundadas e percebeu-se que somente essas três personalidades às vezes elas não conseguem girar de maneira mais efetiva todo esse processo, né? E aí hoje em dia existe um conceito um pouco mais moderno que seria a participação de vários outros atores que estão envolvidos dentro dessa economia do conhecimento. E aí essas teorias estão utilizando uma nomenclatura bastante interessante, que é chamar de ecossistemas de inovação, onde você continua tendo a presença da academia, continua tendo a presença da indústria, do governo, mas ele está muito mais integrado aos processos de mercado, cadeias logísticas, cadeias de distribuição, e tudo isso envolto dentro desse processo, e esses atores atuando de forma sinérgica, eles vão conseguir dar uma otimizada na geração de inovações de uma maneira mais célere em comparação com os outros modelos mais clássicos, né? E esse conceito de ecossistema também, ele entende que as interconexões entre esses atores, ela poderia ser mais facilmente efetivada, né, em função da maior comunicação e interrelação entre esses atores. Então, é fundamental dentro do ecossistema que todas essas personalidades estejam atuando em conjunto para que ocorra realmente o processo de inovação. Beleza. E aí eu trouxe alguns recortes aqui de um documento que é bastante interessante, que se chama Startup Genome, que ele é divulgado, se não me engano, anualmente, e ele faz como se fosse um raio-x de como que funciona o mercado de startups em geral no mundo, né? E aí esse gráfico é bastante interessante, né? Que ele faz uma correlação muito positiva, né, entre os valores, o valuation realmente dos ecossistemas e o desenvolvimento das startups que estão presentes ali, certo? Isso considerando vários diferentes pontos que devem estar presentes dentro desse processo. Então, o que significa isso? Quanto mais desenvolvido ou quanto mais maduro for esse ecossistema, maiores as chances, e aí de forma histórica aí a gente consegue visualizar nesse gráfico, maiores as chances de você ter sucesso com uma nova empreitada, com um novo empreendimento, com uma nova startup, e aí gerando todo aquele círculo lá que a gente comentou anteriormente para girar essa economia do conhecimento. Então, existe uma correlação entre o desenvolvimento do ecossistema, a maturidade desses ecossistemas e a quantidade de valor que é gerado por ele. E aí um ponto interessante, aqui ele traz diversos ecossistemas que existem no mundo, né? No Vale do Silício e em diversas outras cidades aqui descritas, depois vocês podem acessar para tentar entender. E ele cita aqui quais são os atores ou os elementos que tem que dar presentes para que esse ecossistema consiga se desenvolver, né? Então, a presença de fundos de investimento, a capacidade de conectividade entre esses atores, o alcance de mercado, conhecimento e talento, né? Esses dois pontos aqui, eu fiz um highlight aqui, só para que talvez seja de interesse nosso, que são medidas basicamente que a gente consegue desenvolver dentro das universidades, que é a parte que nos interessa aqui, para discutir com os pesquisadores que estão em fase de formação, né? Então, o conhecimento de alta qualidade e o talento de alta qualidade, eles impactam fundamentalmente no desenvolvimento dos ecossistemas. Então, esses dois pontos, né, eles são fundamentais para dar os alicerces para que todos os demais pontos do ecossistema consigam se desenvolver e consiga gerar valor por meio da inovação, né? E aí, quais são os pontos que estão associados dentro do ponto de conhecimento? Então, olha lá, pesquisa, né? Então, presença de fator H elevado, né? Que ele está correlacionado com o impacto de citações
e artigos que os pesquisadores desenvolvem. Impacto nas publicações, né? Tudo isso aí vai estar imputando ali pontos positivos dentro dessa plataforma de conhecimento, né? Quantidade de patentes depositadas, tanto nível nacional quanto nível internacional, é fundamental para que esse ponto conhecimento seja bem avaliado, né? E com relação aos talentos, né, ele dá um foco especial aqui na parte de Life Science, que interessa especificamente ao nosso congresso, e ele quantifica a quantidade de alunos relacionados com as disciplinas de STEM, né, que é relacionados a engenharias e ciências da vida, e a qualidade dessas universidades desse programa. Então, é fundamental que a gente tenha uma ciência de base, uma tecnologia de base, de impacto de nível mundial, para que esse ecossistema consiga se desenvolver. Esse é um ponto bastante interessante, especialmente para os nossos ecossistemas aqui no Brasil, que nós temos em várias localidades conhecimento e talento em grande oferta, mas a gente não tem os outros pontos aqui muito bem desenvolvidos. E aí, na minha opinião, os aspectos de conectividade, né, e ainda o acesso a funding abundante para Life Science ainda não é algo muito bem, não está amplamente presente na maioria dos nossos ecossistemas de inovação. A gente tem alguns exemplos que funcionam melhor, tipo em São Paulo ou Santa Catarina, mas em outros ecossistemas a gente tem algumas falhas, alguns gaps entre esses pontos. Então, a gente consegue desenvolver essa parte base, de ciência base, tecnologia básica, mas quando for avançar para os processos de tecnologia aplicada e inovação, a gente acaba tendo uma dificuldade que eu acho que está muito relacionada com a oferta de fundos e, principalmente, eu acho que a conectividade entre os diferentes atores aí é um fator importante. E aí, pensando, isso aí é uma opinião, a conectividade é fundamental para o desenvolvimento do processo de inovação, né? E pensando nesse assunto, né, eu fui procurar entender como é que ocorria a inovação ao redor do mundo, né? E aí tem esse livro que é bastante interessante, que é do professor Clay Christensen, que ele descreveu uma espécie de DNA inovador. Quais seriam as habilidades dos fundadores das empresas de inovação de melhor desempenho ao redor do mundo, né? E ele percebeu o seguinte: normalmente as empresas elas são fundadas, né, por personalidades que têm que possuir essas três características aqui, né? Eles têm que ter a capacidade criativa forte, né? Que seria a parte dos inventores, né? Ou a parte criativa da empresa. Tem que ter a parte dos desenvolvedores, que a gente poderia incluir desenvolvedores e avaliadores das tecnologias. E tem que ter uma parte de personalidade de execução, de pegar aquela criatividade e avaliação desenvolvida e pôr em prática para ser executado, né? Alguns grandes expoentes aí da inovação, eles conseguem reunir todas essas características numa pessoa só, mas normalmente não é isso que acontece, né? Normalmente são características diferentes. Então, a pessoa que tem uma habilidade de inovação, de criação muito grande, normalmente ela tem um gap na parte de execução, né? São personalidades bastante distintas dentro dessas organizações de inovação. Então, normalmente, o que se indica, né? Procurar manter aquela conectividade entre personalidades diferentes e complementares, desde que consiga preencher essas três características fundamentais para o desenvolvimento das tecnologias, né? E aí, ele traz esse gráfico aqui que é bem interessante. Ele fez uma pesquisa com empresas de inovação e ele foi percebendo que os fundadores, né, de empresas de inovação, normalmente eles tinham as habilidades mais correlacionadas com habilidades de descoberta, de criação, né, e menos relacionadas com
habilidades de entrega, de organização, de execução dos projetos, né? O que significa isso? Essas personalidades de criação, de inovação, normalmente são personalidades ligadas ao perfil dos pesquisadores, que estariam mais relacionados na academia ou alguma coisa desse tipo, né? Então, fundamentalmente, esses pesquisadores eles têm que desenvolver essas habilidades de execução ou fazer conexões, manter a conectividade com personalidades que tenham esse perfil de execução, certo? Para justamente preencher todas as habilidades necessárias para o desenvolvimento dos processos de inovação. Tá certo? E aí vem uma outra teoria que está sempre presente aqui dentro dos ecossistemas de inovação, que eles chamam de cérebro coletivo, né? Que é basicamente uma forma uma forma de pensar, à medida que você vai encontrando com outra forma de pensar, ela vai evoluindo. Então, uma ideia vai batendo em outra ideia e ela vai evoluindo. Um dos problemas, vamos dizer assim, de ordem, vou botar aqui de ordem psicológica, vamos dizer assim, da parte da nossa ciência básica e tecnologia básica, que seria mais oriundos da academia, é que nós como pesquisadores, nós somos muito focados com as questões do desenvolvimento de soluções, né? Um projeto ele sempre começa pelo desenvolvimento da tecnologia em função da solução. A gente está focado em solucionar e muitas vezes essa solução, veja que eu vou falar algo que pode parecer estranho, né? Essa solução ela não tem um problema relevante que seja resolvido. Isso pode parecer meio ambíguo, mas quando essas grandes soluções desenvolvidas na academia são postas à prova no mercado, algumas vezes elas não conseguem se desenvolver no mercado justamente porque não existe um problema relevante para ser desenvolvido. E aí, qual que é a lição que a gente pode levar disso aí? As pessoas focadas no desenvolvimento de soluções, focadas na criação, focadas na criatividade, elas têm que estar em conectividade com as pessoas usuárias das soluções, as pessoas que realmente apresentam os problemas a serem resolvidos, ou seja, o mercado, né? Conversar com o mercado, conversar com as pessoas que demandam que têm problemas reais para serem resolvidos, aquela famosa, em literatura de startup, né, a dor do usuário que está sendo resolvida tem que ser acessada e endereçada de maneira correta pela solução que está sendo desenvolvida. Então, como a gente está falando no início lá, as pessoas, os pesquisadores que têm super habilidades criativas, se eles não souberem exatamente qual é a dor a ser resolvida, eventualmente ele vai desenvolver uma solução que pode ser que não tenha problema a ser resolvido. Isso pode parecer meio frustrante, meio sem lógica, mas esse é um dos grandes problemas das falhas das empresas inovadoras, é terem soluções que não resolvem problemas de fato, né? Então, esse aspecto da conectividade com diferentes formas de pensar, então acessando o mercado, e é uma delas, né? É uma das formas de você poder otimizar esse processo e deixar ele mais fluido e mais eficiente. Bom, e aí voltando lá, aquela primeira informação que eu dei para vocês com relação ao desemprego e tal, uma notícia importante aqui para a nossa audiência, né, é que nos últimos anos, vamos botar aí, a gente está tendo uma tendência a aumentar o investimento ou a procura por empresas de base tecnológica em life science e ciências dos materiais, que tem tudo a ver com o nosso congresso aqui. O que ele chama aqui de Deep Tech são todas as tecnologias relacionadas a materiais avançados, a nanotecnologia, manufatura aditiva, o que a gente chama aqui de inovação em ciências da vida, né? E as techs são relacionadas às ciências, relacionadas às tecnologias da informação. Então, talvez, né, a gente esteja atingindo um grau de maturidade tão grande nas tecnologias da informação que a gente já tenha tido o estabelecimento dos grandes monopólios com as big techs, então acaba que os fundos vão se dedicando a procurar o desenvolvimento de outras áreas do conhecimento, e nesse caso aqui a gente vê uma tendência
a desenvolver as startups ou as empresas inovadoras em Deep Tech, que significa investimentos em ciência dos materiais, nanotecnologia, manufatura aditiva, biotecnologia, etc. Então, isso aí é uma tendência importante, né, para a gente, para a nossa audiência aqui, e a gente pode ver como uma perspectiva boa para o futuro. Bom, então, essa aí é um pouco da teoria das coisas que eu tenho estudado com relação aos ecossistemas de inovação, né? E em 2018 eu tive a oportunidade de participar da fundação de uma startup que é chamada Nanoceuticals, né? E o objetivo da Nanoceuticals era justamente desenvolver matérias-primas, baseadas inicialmente em nanotecnologia, mas não somente em nanotecnologia atualmente, e que a gente conseguisse transferir, né, ciência e tecnologia para as indústrias das ciências da vida. Então, quais seriam essas indústrias aí? Indústria de cosmético, indústria de alimentos, agronegócio e indústria farmacêutica. Esse era o grande objetivo nosso, conseguir embarcar a tecnologia por meio de matérias-primas, né, de base tecnológica, nessas indústrias da ciência da vida. Beleza. Então, essa foi a ideia inicial da empresa, né? Qual o modelo de negócio desenhado à época? Foi um modelo de negócio B2B, que seria business to business, né? Que seria fazer negócios com outras empresas, fazer processos ou projetos de inovação com outras empresas, e esses projetos de inovação se dão pela transferência de matérias-primas inteligentes. Tá? Então, vou mostrar aqui um pouquinho do que a gente tem, o que a empresa faz atualmente aí, para vocês entenderem como é que funciona, né? Então, a primeira tese de inovação, né, a primeira hipótese, perdão, de inovação, foi o desenvolvimento de produtos para a área cosmética, né? Então, qual que era aquela questão lá de achar um argumento, achar um problema real, né? Então, qual era o problema real que existia? Que o Brasil tem uma quantidade gigantesca de empresas cosméticas, né? Esse número aí está até maior, hoje deve estar chegando próximo a 3 mil, mas a gente tem aí muitas, centenas de empresas cosméticas, só que essas empresas, uma quantidade muito pequena delas consegue fazer investimentos em pesquisa e desenvolvimento. E como é que elas fazem para solucionar essa demanda de inovação? Elas compram matérias-primas de outras empresas. Elas vão comprando matérias-primas de outras empresas, elas demandam matérias-primas de outras empresas e conseguem solucionar esse problema através da compra dessas matérias-primas, né? Então, o que a Nanoceuticals fez para solucionar isso aí? Ela é um grupo de pesquisadores que se reuniu e foi desenvolvido um catálogo com itens, matérias-primas para a indústria cosméticas, né? Boa parte deles baseada em nanotecnologia, mas não somente nanotecnologia, né? Que conseguem solucionar uma grande quantidade de problemas diferentes, né? Dentro desse processo de desenvolvimento, foram desenvolvidas diferentes plataformas nanotecnológicas, né? E aí, para quem estuda nanotecnologia, a gente sabe que, dependendo da plataforma nanotecnológica utilizada, a gente vai ter propriedades e desempenho diferentes. Então, dependendo se você tiver uma nanopartícula polimérica, ou uma nanoemulsão, ou um lipossoma, ou uma nanopartícula lipídica sólida, a gente vai ter perfis de liberação, resistência, capacidade, estabilidade completamente diferentes. Então, com a presença de diferentes plataformas de tecnologia, foi possível desenvolver soluções para diferentes ativos. Então, com a incorporação da nanotecnologia, você consegue aumentar a estabilidade química de alguns ingredientes cosméticos, você consegue aumentar o tempo de liberação dele, consegue eventualmente aumentar a eficácia de alguns ativos cosméticos e assim por diante. Então, depende do tipo de problema que as indústrias apresentam, se consegue desenvolver a solução a partir dessas diferentes plataformas de nanotecnologias que a Nanoceuticals consegue trabalhar, né? Aqui eu trouxe um exemplo, né, de uma matéria-prima, que é um lipossomo elástico contendo ácido ascórbico puro, que é uma demanda de mercado, né? A maior parte das formas de vitamina C
nos produtos cosméticos não são de ácido ascórbico, e muitas empresas querem ter o ácido ascórbico puro, ele tem algumas propriedades diferentes e interessantes, né? Então, foi desenvolvido um lipossoma elástico com ácido ascórbico, é feito alguns testes de caracterização, depois eu vou mostrar como é que a gente fez esse processo, né? E outra coisa importante dentro do ecossistema de inovação é que hoje, aqui no país, a gente tem várias empresas que conseguem fazer de forma terceirizada ensaios pré-clínicos dessas matérias-primas. Então, a gente tem uma empresa parceira que consegue desenvolver os ensaios pré-clínicos, e a gente consegue ter consegue desenvolver uma série de estudos, né, in vitro, utilizando essas tecnologias, né? Então, proteção contra a luz azul, síntese de colágeno, proliferação de fibroblastos, redução na quantidade de melanina, todos são alvos da utilização do ácido ascórbico que a gente consegue avaliar em sistemas in vitro, né? Outra parceria muito importante que a gente fez, esse aqui é um Zetasizer que tem, inclusive, ele consegue quantificar o peso molecular das partículas em suspensão, né? Partículas não, de peptídeos em suspensão, e a gente fez uma parceria bem interessante com a Anton Par, e a gente conseguiu botar um equipamento desse, que é um equipamento extremamente sofisticado, dentro da empresa, para desenvolver em parceria com eles alguns projetos e fazer a caracterização dos materiais, inclusive utilizando como um sistema de controle de qualidade, né? Isso é bem interessante e mostra que a conexão com esses outros atores aí, nesse caso, seriam os atores de instrumentação, né, do ecossistema de tecnologia, é importante para conseguir viabilizar os projetos, né? Outras tecnologias desenvolvidas, né, a empresa desenvolveu essas tecnologias que a gente chama de beads, são tecnologias bem interessantes, tem diferentes tipos desses beads, eles contêm diferentes ativos cosméticos, eles estão essa característica meio lúdica aí para as pessoas usar, né? Se vocês quiserem seguir esses QR Codes, tem uns vídeos explicando como é que funcionam, né, essas tecnologias. Se quiserem mais detalhes, podem seguir os QR Codes, que eles têm uns vídeos explicando melhor como é que elas funcionam, né? E aqui é uma ficha técnica de como é apresentado o produto, né? Então, a descrição dele, a caracterização de tamanho dessas beads, né? A forma como elas como elas se apresentam. Isso aqui é um vídeo esquematizado, aqui, um videozinho da produção delas, né? Do processo final de produção. E aqui um detalhe de uma parceira que faz a distribuição desses beads para o mercado de farmácias de manipulação, né? Então, outra coisa importante de você ter o desenvolvimento de ecossistemas mais maduros é ter acesso com pessoas ou atores que estão diretamente em contato com o mercado consumidor, né? Deixa eu passar. Beleza. E aí, como é um modelo de negócio em B2B, né, a gente tem, na realidade, o produto é esse aqui. São bombonas de produtos com os insumos que eles são posteriormente transferidos para outras indústrias, né? Bom, a segunda tese de inovação, hipótese, né, de inovação que a gente já fez em colaboração com uma empresa suíça, uma empresa que a gente conheceu num evento de uma aceleração que a Nanocêuticos participou, e eles desenvolviam, chama AgroSustain a empresa, e eles tinham a demanda de desenvolver um filme fino para aplicação sobre frutas, e aí a gente colaborou com eles para desenvolver esse filme fino, né? E a gente está fazendo esse MVP aí que é um teste, né, técnico com um cliente para desenvolver esse filme fino, né? Então, o que esse filme fino ele faz? Ele basicamente o que a gente chama de uma embalagem invisível, né, orgânica, comestível, que vai proteger ou retardar o amadurecimento da fruta e reduzir a perda de água dessa fruta ao longo do tempo. Então, o que a gente tem de dados é que a gente reduz em 50% a perda de água por essa fruta em uma semana, que isso aí, em termos de produção, acaba sendo bastante, né? E consegue dar o maior tempo de prateleira para essa fruta
quando ela está vendida. E qual que é a teoria que tem sobre ela, né? Que esses filmes finos, né, essas embalagens invisíveis, elas reduzem a transferência de água por evaporação e faz com que a fruta faça as trocas gasosas de maneira mais branda. Então, o que significa isso? Você vai ter um amadurecimento dela mais lento e você vai reduzir a perda de peso ao longo do tempo, né? Então, isso é importante para você preservar, reduzir o desperdício de frutas e você acaba dando mais produtividade a essa cadeia de produção. Então, esse projeto aí, ele está em fase... Isso aqui é a aplicação escalonada do produto em laranjas, né? Então, esse jatinho aqui de água que está saindo aplicando aqui sobre as laranjas, e o que está sendo feito aqui é uma validação escalonada da aplicação, né? O escalonamento do produto já foi realizado, agora está fazendo o escalonamento da aplicação para ver se aquelas propriedades elas se mantêm em uma quantidade maior aí de peso das frutas, né? E a terceira e última hipótese, né, que a empresa está se propondo a desenvolver é participar, né, ou criar uma espécie de um ecossistema dentro das ciências da vida, né? Não que a Nanocêuticos vai ser o centro desse ecossistema, mas conseguir, vamos dizer assim, compartilhar com os outros atores envolvidos que é possível criar um ecossistema em ciências da vida com nanotecnologia ou outra ciência aí dos materiais, e a gente conseguir fazer esse processo utilizando teorias de Open Innovation, internalização de outras tecnologias ou ter acesso a outros mercados. Então, basicamente, da terceira proposta, né, é criar ou ser atuante na formação e no fomento desse ecossistema de inovação. E aí um exemplo desse ecossistema de inovação que a gente está desenvolvendo é uma parceria recente que a gente fez com a BioNTech, né, que é uma empresa de biotecnologia aqui de Brasília, e ela faz o desenho inteligente de peptídeos com atividade na cosmetologia, né? E aí, a BioNTech ela tem um peptídeo que é muito interessante, que ele tem uma atividade Botox-like. Então, é uma proteína, é um peptídeo que consegue ter atividade Botox e consegue realizar a atividade Botox a partir de um creme, não só de uma injeção, né? Então, a gente está fazendo o desenvolvimento desse projeto, né, com esse peptídeo associado a algumas nanopartículas, e fazendo a validação desse projeto in vitro, né, com culturas de miofibroblastos cultivadas em placas de colágeno. E é bem interessante que essa tecnologia, o que ela faz? Essas aqui são as moedinhas de colágeno, onde tem uma grande quantidade de células crescendo aqui dentro, certo? Então, o que esses miofibroblastos eles fazem? Eles têm capacidade de contração, tá? O que o Botox-like o que o peptídeo ele faz? Ele reduz essa capacidade contrátil, tá? Então, para reduzir a ruga, se você tiver muita contração, ele vai se tornar enrugado. Se você relaxa, ele vai se tornar menos contraído, e aí você tem um relaxamento da estrutura, né? Então, isso aqui é um controle negativo, é só a placa de colágeno sem células. Isso aqui é a mesma placa de colágeno com os miofibroblastos. Vocês estão vendo a redução de tamanho aqui? Significa que o miofibroblasto contraiu o colágeno. E aqui as diferentes concentrações do peptídeo. Então o que a gente vê é o seguinte: à medida que a gente aumenta a concentração do peptídeo, você vai reduzindo. À medida que você aumenta a concentração do peptídeo, você vai reduzindo a contratilidade desse colágeno. Então é interessante por quê? Que você consegue manter a atividade Botox com um peptídeo aplicado topicamente. Isso aí foi feito o estudo in vitro e agora está sendo conduzido um estudo clínico para verificar essa atividade. Então é um projeto bastante interessante aí. E outro ponto legal aqui desse projeto, particularmente que eu acho, é que a gente conseguiu ver que a inibição da contratilidade, ela está dentro de uma faixa onde o peptídeo ele não apresenta citotoxicidade.
Então, é bastante interessante que ele é não citotóxico e ele consegue manter a sua atividade contrátil, né? Então, esse aqui é um exemplo do que a gente pretende fazer dentro dessa teoria de tentar fomentar e estimular o ecossistema de inovação, né? Eu acho que a gente conseguir reunir uma quantidade maior aí de atores atuando dentro desse tema, a gente vai ter um ecossistema mais maduro e isso aí vai ser melhor para todas as pessoas participantes dentro desse projeto, desse processo, né? E por fim, tem uma frase aqui também do professor Clay Christensen. Ele é um professor que foi muito dedicado, ele é falecido há 1 ano e pouco, 2 anos, se não me engano, mas ele tem vários livros que são muito interessantes, várias obras muito interessantes, e ele trabalhou muito com a questão de como entender a inovação, ele queria entender como que a inovação ela acontece ao redor do mundo, né? E aí, essa sequência de frases aqui que ele escreveu nesse livro aí, O Paradoxo da Prosperidade, mas basicamente o que ele queria falar é que a prosperidade das nações ela só vai se realizar por meio dessas 3 coisas aí, da ciência, da tecnologia e da inovação, né? Ciência sozinha ela não vai conseguir fazer essa prosperidade, tecnologia sozinha ela também não vai conseguir, somente quando tiver as 3 juntas, basicamente é que você consegue realmente dar prosperidade para as nações, e aí você tem dezenas de exemplos das nações aí mais desenvolvidas que se desenvolveram a partir dessa trinca, né? E uma coisa que ele fala também, que às vezes pode parecer paradoxal, né? Que muitas vezes as nações elas procuram focar especialmente nas questões da solução da pobreza, quando na realidade a inovação, a ciência, a tecnologia e a inovação, ela conseguiria dar um drive e gerar toda a prosperidade necessária para eliminar os aspectos da pobreza, né? Então esse é o ponto final aí dessa obra dele, que eu acho que faz todo sentido aqui para o tema do congresso que a gente está discutindo. Tá ok? Bom, era isso. Obrigado. E a gente vai seguir aí para a nossa sessão de discussão.